Bom dia, tribo Conteiro! Bom dia! Começando o dia no Rio de Janeiro e eu já aqui, ó, falando. Vocês vão tomar café comigo aí no Rio de Janeiro. Vão tomar café comigo e a galera aqui da França, hora de almoço. E eu aí entrando, fazendo barulho que nem uma gralha, como sempre. Bom dia, esse é o última Conversa Conteiro aqui no meu perfil pessoal. E depois, a partir de semana que vem, de segunda-feira, começando junho, dia 1º de junho, as conversas vão ser todas lá. Todas no projeto. Então eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar o projeto. O Projeto Conteiro conta com um único recurso, que é paixão. Paixão pelas relações que eu desenvolvi ao longo da minha vida, pessoas que cruzam o meu caminho e me inspiram, amigos, família. E vai estar todo mundo na tribo Conteiro. Não vai salvar ninguém, vai ter conversa dentro de casa, em família. Porque a nossa família é uma inspiração, né? A minha é. A Conversa Conteiro de hoje... antes, vamos lá. Aquele pedido. Vamos falar com os amigos, vamos compartilhar o Projeto Conteiro. @Conteiro Histórias. Tanto no Facebook como no Instagram, tá? Divulga os amigos, chama todo mundo. São muitas conversas inspiradoras. E hoje eu vou conversar com Daniel Orlean. Daniel é uma pessoa que cruzou o meu caminho um tempo atrás, uns 15 anos atrás. A gente tem a gente tinha muitas interfaces, muitas disciplinas e trabalhos e investidas curiosidades ou estudos em áreas de afinidade. Educação corporativa, gestão do conhecimento, design thinking, criatividade, desenvolvimento humano e inovação. Fizemos alguns projetos juntos, projetos deliciosos e, sobretudo, numa interface muito positiva, porque todos os dias, todas as nossas reuniões, todos os momentos em que estivemos juntos, eu sempre voltei com o Daniel para casa. O Daniel sempre deixou plantado em mim uma semente, um pensamento, uma ideia, uma inspiração. Ou numa frase, ou na forma de conduzir algum projeto, alguma coisa. Então, assim, essa é a motivação do Daniel estar hoje na Conversa Conteiro. Assim que ele chegar, eu busco ele para cá. O Daniel, ele é desse cara, assim, empreendedor raiz, empreendedor na veia. Ele é empreendedor, ele é investidor, ele é um cara de negócios e um cara de muita visão. E um cara fácil, gente como a gente que inspira gente que gosta de gente. Então, assim, é isso que o Daniel vem fazer aqui. Contar a sua história. E eu falo assim, onde o Daniel coloca a mão, dá certo. Por que será que dá certo? Será que é o fator sorte e só sorte? Eu acredito que sorte seja um elemento fundamental na vida. Mas sorte sozinha basta? Não sei, eu até quero escutar o Daniel sobre isso. Daniel, cadê você? Eu vim aqui para te ver. Cadê o Daniel? Eu que cheguei antes, né? Deixa eu olhar aqui. Bom, 8 horas aí no Brasil, 1h da tarde aqui na França. Daniel, estamos aqui esperando você. A galera de suporte, chama o Daniel, galera do suporte. Se tem um suporte aqui nessa casa, nesse Projeto Conteiro, faz contato com o Daniel. Enquanto isso, eu vou falar para vocês no que eu acredito. Eu acredito que todos nós temos boas histórias para contar. Que nós somos uma boa história. E que nós temos obrigação de construir uma história cada vez melhor para esse mundo. Se me pergunta se eu acredito que a gente pode mudar o mundo, eu acho que a gente já está mudando o mundo. Eu acho que sim, que isso não é fato. Eu sou uma sonhadora, sim, graças a Deus. Mas eu acho que isso não é um sonho, isso é uma realidade. Muitas coisas boas acontecem no mundo hoje. Talvez esteja faltando potencializar a comunicação do bem. Então, as mensagens do bem precisam inspirar outras pessoas para a ação, encorajar pessoas nas transformações. Porque
Porque nós somos os responsáveis pela mudança que a gente quer. Nós somos, sim, protagonistas do mundo, de transformação. E essa transformação, essa provocação, essa inquietação é a motivação do projeto Conteiro. Conteiro é quem conta. Quem conta e encanta. Conteiro é meu canteiro de gente. Falando em canteiro de gente, o Daniel chegou nesse canteiro florido. Vamos chamar o Daniel. Deixa eu te pescar aqui, Daniel. Opa! Bom dia, Daniel. Opa, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Bom dia e Tudo. super obrigada pelo seu tempo aqui nessa conversa conteira, onde você é super convidado de inspiração para mim. Onde você, em todos os momentos, em todas as interfaces que nós nos encontramos em projetos trabalhados juntos, ou encontros ao acaso na rua, sempre teve algo que eu voltei para casa com um pouco de você, com um questionamento, com uma ideia, com uma pequena transformação em mim. E aí você se lascou, né, Daniel? E aí, com essa história que eu tô te falando, você se ferrou muito. Porque eu sou essa que mando áudio pro Daniel de 180 minutos. Cada vez que eu tenho uma ideia aqui em Paris e que quero botar em prática, parece que é o psicólogo da ideia. Ele tem que escutar. Então é isso, Daniel. Bom dia. Bom dia, boa tarde para você também, né? Para todo mundo que está aí acompanhando. Queria te agradecer, porque todas essas suas provocações, essas suas ideias só mantém essa roda girando, só mantém essa vontade de estar sempre pensando em coisas novas, né? Ou pensando em coisas úteis, né? Que eu acho que é um dos temas que a gente vai falar também. Então, obrigado. E o Conteiro é um projeto maravilhoso. E a forma como você está divulgando, a forma como você está, às vezes, até abordando coisas que nem a gente sabe sobre a gente, é que também me motivaram a aqui cedo no Brasil, né, na hora do almoço, eu acho, aí em Paris, da gente se encontrar e da gente trocar. Às vezes eu recebo suas mensagens de madrugada, assim, e são horas que talvez eu acorde e vejo lá, falei, pô, vou ouvir, porque provavelmente tem alguma coisa interessante pra gente discutir. Obrigado, Kátia. Obrigada a você, cara. Obrigada a você. Eu acho que toda vez que eu escuto você, eu entrei no teu perfil em sites práticos e escutei Uhum. ele do início ao fim, porque são pílulas, né? Uma maneira curta, com uma boa coisa a refletir. Bom, eu te conheço, mas eu queria que você contasse um pouco desse Daniel, a história da Daniel, porque quando a gente lê, por exemplo, quando a gente olha o teu. E eu fiz isso, eu entrei no teu LinkedIn e eu fiquei assim, sem fôlego. Eu falei, eu não posso apresentar o Daniel falando isso, porque eu perco o fôlego. Então, assim, é óbvio que você é super bem sucedido naquilo que você faz, e faz um monte de coisas em várias frentes. E, assim, não é sorte, não é o acaso. Eu acho que a sorte pode ser até um fator de contribuição, né? E talvez não sendo chamado como sorte, mas como uma intuição que você tenha. Mas não sorte. Qual é esse segredo de sucesso? Tem, Dani? Não, sucesso não tem segredo, né? Na verdade, sucesso não é um caminho de início, meio e fim, né? Sucesso é uma busca constante. Eu acho que o principal está exatamente nessa busca, né? Quando você fala assim, o LinkedIn, e eu até estava vendo como você divulgou, é isso que eu comentei, né? Eu falei, caramba, a Kátia pegou várias coisas que eu fiz ao longo do tempo que para mim parecem coisas que na verdade são só pinceladas de coisas maiores ou pinceladas de buscas, de enfrentamentos, e que para mim ali são apenas uma parte, né, de forma explicitada daquilo que eu busquei construir, né? Mas eu acho que tem muita coisa ali pelo tempo que eu estou no mercado e não né, por ser ou não bem sucedido. Então, se eu pegar nessa história, então acho que você abriu um pouco para eu contar sobre toda essa história, sobre toda essa busca. Eu sempre gostei de estar na interseção. Isso que para mim é mais valioso.
né, com relação a isso. Desculpa só desligar o alarme aqui que eu botei, não sei se está um som meio esquisito aí para vocês. A gente está em casa, literalmente. Não, então tá. É que, pô, como eu acordei cedo e tal, eu botei um aplicativo de meditar, não sei se esse barulho que tá aí era do aplicativo de meditar, que é uma coisa que eu tô tentando fazer também. Então, eu comecei muito cedo, né? Porque eu venho de uma família que sempre valorizou muito essa questão da educação, do aprendizado, do fazer diferente, né? Meu pai é professor de matemática, física, minha mãe é professora de criança, mas eu acho que desde quando eu via meu pai dando aula de matemática, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aí da maneira como eu aprendo matemática. Quando eu ouvi as histórias do meu avô, que, né, saiu da Polônia, o outro que a família veio da Síria, né, praticamente duas famílias, os dois lados da família de refugiados, eu via toda aquela construção, falei, cara, isso me motiva, me inspira. Então, desde garoto, eu sempre busquei o conhecimento, sempre busquei aprender, sempre busquei aquilo que nunca ninguém ia poder tirar de mim, né? Então, tem um pouco nessa história familiar, nessa história de ter meus avós tendo fugido de tudo que eles construíram e terem trazido só o conhecimento e o nome, né? Isso é uma coisa que meu avô fala muito, né? Quando eu cheguei aqui, a gente tinha o nosso conhecimento, a gente tinha o nosso nome, né? Que valia lá, mas quando a gente chegou aqui, a gente tinha que reconstruir. Então, desde muito cedo, assim, eu comecei a pessoa fala, comecei a trabalhar cedo, sabe? Eu não precisava trabalhar cedo, mas eu comecei trabalhando muito cedo, né? Apesar de ser filho de professores, assim, eu não tinha tudo que eu queria, mas eu tinha tudo que eu precisava, né? Então, eu comecei com 13 anos dando aula particular, né? Fazendo digitação de trabalho para outras pessoas. Eu fiz digitação de monografia de psicologia quando eu tinha 13, 14 anos. Por quê? Porque eu queria ser útil. Não está no LinkedIn, né? Não está lá na lista. Mas está no LinkedIn. Mas o legal disso tudo é o seguinte, eu nunca vi o trabalho, eu nunca vi o aprendizado, eu nunca vi o esforço como algo negativo. Eu via como algo que me ajudava a construir, a me construir e a construir algo, a trazer utilidade para alguém e que, por consequência, eu também tinha utilidade para mim. Então, quando você começou falando, né, sempre que eu conversava com você, eu saía com alguma coisa, você pode ter certeza que eu também saía com alguma coisa, né, que eu também saía com motivações, com novas ideias. E essa tem a questão da interseção que eu citei. O fato de eu ter começado a trabalhar muito cedo e ter feito várias coisas, não por precisar, mas por querer, tudo isso me trouxe uma energia de aprendizagem, uma energia. Hoje todo mundo fala assim, lifelong learner. Eu falei, cara, qual é a novidade disso? Nenhuma, porque para mim, para minha história, para minha cultura, para minha família, para as pessoas que me cercavam, aprender ao longo da vida era a vida. Então, não é lifelong learning, o lifelong learning é life, sabe? Porque para mim... Life é isso, né? Não se dissocia o aprender da vida. Da vida de vocês, né? Da família, da raiz. Até outro dia eu estava brincando com o meu sobrenome, né? Que todo mundo fala, Orleans, você é da família real. Não sou. Talvez algum antepassado meu tenha sido de uma saída de uma família real, mas eu estava olhando Orleans, né? Eu pensei, acho que vou mudar meu nome para Orlearn, né? Porque ao invés do só Lean, é o Learn, porque isso sempre foi muito, muito valorizado, sempre fez parte. Quando eu ia almoçar na casa do meu avô, era história, era aprendizado, era o que a gente podia fazer diferente, e sempre foi muito natural, né? Então, quando as pessoas falam assim, o novo normal é aprender ao longo da vida, eu falei, cara, que novo normal é esse? Sempre foi o normal. Então, o que está lá no LinkedIn, ou no perfil, nada mais é do que ter desde cedo considerado aprender parte da vida, né? Não é novidade. Então, você vê, comecei trabalhando cedo, depois quando eu fiz vestibular, né? Eu fiz escola técnica de informática, quando eu fiz vestibular para engenharia, direito, medicina e comunicação, né? Aí as pessoas perguntam, por que você fez essas quatro? Você era indeciso, você não sabia o que você queria fazer? Eu falei, não, é exatamente essa questão. Eu queria tudo isso. Eu adorava a engenharia, porque a engenharia me ajudaria a resolver problemas, porque para mim ser engenheiro é resolver problemas, ser empreendedor também,
né? Eu adorava a área de direito, porque eu adorava ler as coisas sobre os grandes julgamentos, filmes de tribunais, eu era apaixonado por aquilo. Comunicação, porque eu adorava escrever, adorava ler, adorava... Então, assim, eu sempre gostei de muita coisa diferente. Quando eu fui fazer vestibular, eu acabei manifestando isso e fui fazer engenharia e direito ao mesmo tempo, né? E o engraçado é que, assim, eu ia para PUC... São duas grandes graduações, né, Daniel? Assim, grandes de dedicação, de estudo, de tempo. Exato. Mas como eu falei, isso para mim nunca foi um problema, né? Aprender a estudar. Você acabou de entrar um amigo meu que sempre chama a gente os lambdas, né? Os nerds. Eu e meus amigos da faculdade, das escolas. Cara, aquilo para mim era orgulho. Eu sempre gostei de ser nerd, sempre gostei de ser lambda, geek, o nome que a gente dá, porque o principal ali era aprender. Aprender era divertido. Aprender tem que ser divertido para as pessoas. Então, quando eu fazia engenharia, eu ganhei bolsa na PUC, né, no vestibular, eu fazia engenharia de 7 da manhã às 6 da tarde, pegava um ônibus, ia para o UERJ fazer direito de 6 às 10, né? Obviamente eu chegava atrasado. E fiz isso durante 2 anos e meio, até que eu comecei a me apaixonar mais pela engenharia, exatamente por essa... teve um amigo meu que uma vez falou, cara, é engraçado você fazer engenharia e direito, porque em engenharia você busca soluções e direito você busca problemas. Tem solução de conflitos, na verdade, soluções de conflitos, talvez. Soluções também. E aquilo começou a virar um conflito para mim, porque quando eu estava no direito, né, a gente falava assim, eu falava, não, mas essa não é a melhor solução. E aí, um amigo meu lá virou assim, mas a gente não está aqui para a melhor solução, a gente está aqui pelo que é a lei. Aí, puta, aquilo foi uma ducha de água fria para mim. Eu falei, cara, eu vou para engenharia de vez. Porque na engenharia eu vou poder buscar a melhor solução. E aí, né, tipo, 20 anos depois, eu participo de um projeto muito legal com a Future Law, que é do Advocacia 4.0, que é o futuro do direito disruptivo. Eu falei, cara, 20 anos atrás eu estava discutindo isso e eu desisti. Né? Eu fui para a engenharia, escolhi um outro caminho, tudo bem, não é uma desistência, mas eu fui por um caminho que me permitia abrir mais do que ficar fechado na lei. Então, não tem segredo, indo para a sua pergunta de novo, não existe segredo para o sucesso se você considera aprender algo normal, algo natural, né? Menos normal, mais natural. Eu tenho batido muito nessa tecla, que as pessoas falam novo normal, novo normal, novo normal. Cara, normal é aquilo que te encaixota, é norma, né? É lei. E eu quero que a gente encontre o nosso novo natural, que é aquilo que é a nossa essência. Ontem eu estava participando de uma live com o John Hamm, que é um grande coach de executivos, um super executivo, investidor do Vale do Silício, né? E ele falou assim, o final dele falou, cara, se eu puder resumir tudo que eu falei, é follow the human nature, né? Siga a natureza humana. Então, quando a gente fala novo normal... Eu acredito muito nisso também. Acho que as respostas estão todas dentro da gente, em primeiro lugar, e todas as nossas questões podem ser encontradas na natureza. Eu acho que quando a gente tem um grande problema, a gente tem que observar o fluxo da natureza. E o nosso, que a gente é parte da natureza, né? Então, isso que você me falou agora é uma provocação muito interessante. O normal vem de norma, ele limita a gente. O natural, ele expande. Eu vou agora, mais uma sua que eu vou adotar. Não, mas aí não é minha não, tá? Eu só juntei, como eu falo, o principal para mim é essa coisa da interseção. Quem falou da coisa do normal é norma, antes até de toda essa questão de pandemia que a gente está vivendo, foi até o Murilo Gun, que deve ter pego de alguém, né? Eu ouvi ele falando, cara, normal é norma, normal é encaixota. O legal é ser natural. Aí eu parei e pensei, pô, para esse momento que a gente está vivendo, também a gente está falando novo normal, novo normal, novo normal, mas, cara, o importante é o novo natural. E aí, nesse papo ontem, até com o John Hamm, que eu citei, que ele falou, terminou com Follow the Human Nature, eu falei, cara, pô, legal ouvir, né, isso que eu achava que era intuitivo, mas não é nada intuitivo, é do ser humano, é da nossa natureza se proteger, é da nossa natureza querer reproduzir, querer construir coisas, querer aprender. Tanto que quando a gente observa uma criança, né, que ela não é encaixotada pelas nossas normas, o que ela busca o tempo todo é aprender, o que ela busca o tempo todo é entender por quê. Aí a gente fala assim, nossa... Experimentar, exato, né? Dentro de toda aquela pirâmide de como a gente aprende, né? O experimentar é a que tem maior latência e maior engajamento.
né? Então, isso é natural. O natural é aprender, o natural é experimentar, o natural é se proteger. Antropologicamente falando, quem está vivo hoje é porque soube se proteger ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo soube se proteger aprendendo. E eu acho que isso que é o principal. Aprender o tempo todo, não considerar aprender o esforço, entender aprender como algo divertido, como algo que engaja. E eu tive a sorte de ter isso desde cedo na minha vida, né? Então, para mim, não é o novo normal, é aprender. O novo normal é se proteger. Não é novo normal, é o natural já do ser humano. A gente só esqueceu disso ao longo da história, né? Então, e você acha que essa pandemia, esse momento que a gente vive aí, que a Covid-19 trouxe para as nossas vidas, faz essa reflexão também de forma natural? Porque eu vou te fazer essa pergunta porque, por exemplo, eu já tive o ponteiro desde 2017, mas ela me trouxe o senso de urgência. A pandemia me mostrou o que é prioridade. Onde está a minha urgência? Onde está a minha fome? Porque, de repente, a gente se sente muito frágil, onde tudo pode terminar. E, caraca, o que eu estou fazendo? Que eu não estou priorizando o que me deixa feliz, que eu não estou priorizando o fazer, o construir. E o ponteiro, eu falei assim, não sei fazer, não tenho recurso, mas vai assim mesmo. Por emergência. Você acha que essa pandemia provoca um pouco esse natural em cada um? Eu acho que tem do lado bom e o lado ruim disso, né? Não da pandemia, porque a pandemia é lado ruim, mas eu acho que o senso de urgência traz um lado bom e traz um lado ruim. Ele traz o lado bom quando é exatamente isso que você falou. O teu natural é fazer isso. Eu te conheço há bastante tempo, Kátia. Eu sei que a tua vida é baseada em conversas, narrativas, relacionamento, fazer as coisas acontecerem. Se eu estou te rotulando, não estou. Eu estou identificando. É um prazer. É o meu grande prazer. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Acho que você foi para a área de inovação por conta disso, né? Por ser essa pessoa que conecta, que junta e que volta àquela questão da interseção que eu falei. Para mim, a maior inovação é aquela inovação que acontece na interseção, e a melhor interseção é a interseção de pessoas, né? Porque são as pessoas que criam, são as pessoas que têm medos, têm problemas, têm anseios. Então, voltando ao que você perguntou, a gente tem dois sensos de urgência hoje que estão do bom e do ruim. Tem pessoas que estão se sentindo acuadas, angustiadas a fazerem coisas, né? Então, assim, nossa, tem hoje 50 lives por dia, a pessoa tem que assistir todas as lives, senão ela se sente inútil, senão ela se sente ociosa. Não é isso, né? Agora, você recuperou um projeto seu que já existe há bastante tempo por um senso de urgência, mas que é um senso de urgência positivo. Eu tenho certeza que o ponteiro está te deixando, está te gratificando, está te deixando está me deixando mais feliz a beça. Te deixando mais completa, gerando um impacto, sentindo que você está gerando impacto. Então a gente tem que separar aquilo que é por angústia, né? E aí a gente está indo no senso de urgência porque é angústia, ou a gente está indo no senso de urgência porque, cara, isso que eu tenho para dar é algo importante para as pessoas, então vamos embora, né? E está desbloqueando um pouco certos medos que a gente tinha. Que é como eu não publicava no LinkedIn, eu não publicava em uma série de lugares, e eu, há alguns anos para cá, eu falei, eu vou publicar. Eu fui criticado por certas pessoas porque eu me expunha demais, eu fui criticado porque isso não atrapalha o seu trabalho. Mas, cara, pelo contrário, quanto mais eu ponho para fora aquilo que eu estou pensando, mais gente está discutindo, mais gente está me questionando, mais gente está me mandando 180 minutos de mensagem, né, para a gente tratar uma ideia. Então, quanto mais eu me expus, quanto mais eu expus as minhas ideias, mais retorno eu tive. Então, aquele senso de urgência de expor minhas ideias, de compartilhar aquilo que eu pensava com outras pessoas, gerou uma roda positiva. Então, esse senso de urgência, se for natural para algo positivo, né? Peraí, Daniel, eu estava te ouvindo mal. Fala aí. Será que é do meu? Então, tentando resumir, eu acho que esse senso de urgência, quando ele vai para o natural, quando ele traz coisas que têm um impacto positivo, não porque a gente está se cobrando de fazer alguma coisa durante esse período difícil da humanidade, aí sim. Né? Então, acho que a gente consegue resumir dessa maneira. Tá? Tem que ser da tua essência, tem que ser algo que te satisfaz, tem que ser algo que
gera impacto positivo e por isso é gratificante. Sim, mas eu acho que, claro que quando a gente fala da Covid, esse é o lado ruim, pessoas morrem, é óbvio que é ruim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é a grande chance de uma construção, de reavaliar qual é o nosso papel em todos os lugares, como cidadão, como em muitos detalhes, quais são as nossas prioridades, o que faz a gente feliz, quais as pessoas. Reparar se a minha prioridade está com a minha família, como é que eu vou transformar, que vida eu vou seguir entre minha vida profissional e a familiar, como é que eu vou equilibrar isso tudo novamente. Então, eu acho que ela propicia muita reflexão, sobretudo pela incerteza do que virá. A gente está vivendo um momento de tanta incerteza que eu não sei se, em termos de empreendedorismo, e aí eu acho que você é a melhor pessoa para a gente refletir sobre isso, empreender agora muda alguma coisa? Você precisa de mais um ingrediente com essa incerteza toda? Não sei. Para questionar um pouco isso, a gente sempre fez parte Seu áudio está da vida. Tá, peraí, deixa eu botar um fone aqui para melhorar, galera. Peraí, vamos ver se melhora. Estou te ouvindo super bem. Então tá bom. Então tá bom. Vamos lá, agora acho que vai melhorar. Pronto. É que eu vi que você estava sem fone e não botei o meu. Mas. Não, trabalha com ponteiro, com essa coisa de virar blogueira agora, eu vou ter que ter microfone, vou ter que ter uma publicidade. É assim, essa coisa horrorosa. Não, vamos lá. Sobre empreender, né? Primeira coisa, que a incerteza sempre fez parte do mundo, sempre fez parte da vida humana, que a gente tem é uma concentração de incerteza num curto espaço de tempo. Tá? Eu venho falando muito sobre agilidade, desde a estratégia até a gestão ágil, desde o empreendedorismo até o nosso dia a dia. E quando a gente fala de agilidade, a gente está falando exatamente de saber lidar com a incerteza. E não é uma coisa que vem de fevereiro ou de dezembro, se a gente estava na China, de março, se a gente estava no Brasil, de janeiro ou fevereiro, se a gente estava na Europa. Não. Isso é uma coisa que agilidade é um assunto que eu já estudo desde 99, desde 2000, né? Que a gente falava muito disso na área de tecnologia. Então, agilidade é você saber trabalhar com a incerteza, é você saber planejar, prevendo que mudanças vão acontecer e não prevendo que mudanças vão acontecer. Então, quando a gente fala de desenvolver... Antigamente, você fazia um planejamento de 5 anos. Você fazia um planejamento de um desenvolvimento de software em cascata. Primeiro eu vou fazer isso, depois vou fazer isso, depois vou fazer isso, depois vou fazer isso, depois vou fazer isso. Hoje, a gente pensa o seguinte, olha, na data de hoje, isso é tudo que eu, teoricamente, preciso fazer. Mas a cada 2 semanas, 3 semanas, ou 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou avaliar aquilo que eu estou fazendo, né, e definir o que eu vou fazer no próximo curto espaço de tempo. E você muda o seu backlog, né, ou tudo aquilo que você precisa fazer de acordo com as mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, trabalhar com agilidade não é novidade. Trabalhar com agilidade já vinha sendo discutido na área de tecnologia há pelo menos 2, 3 décadas. O que a gente está vendo é a subida da importância desse pensamento ágil para o mundo inteiro, para outras áreas, para a saúde, para a infraestrutura, para a educação, para uma série de outras áreas, porque todo mundo percebeu que a qualquer momento a gente pode tomar uma porrada do mundo, né, que pode ser... E tem que repensar o negócio. E tem que repensar o negócio, a vida, a maneira como a gente encara as coisas, nossas prioridades, né? Outro dia um papo do Karnal que eu achei muito legal, né? Que até os posts do Instagram, né, vão mudar por conta disso, né? Até os posts do Instagram, que é uma coisa super sintomática, né? As pessoas sempre falavam assim, queria gastar mais tempo com a minha família, queria gastar mais... E hoje as famílias estão vivendo sob uma pressão porque elas estão vivendo juntas, pelo menos aqui eu acho que eu estou há 75, 80 dias, né? Com a minha família, que eu amo a minha família, mas eu estou há 80 dias acordando, indo dormir, cozinhando, trabalhando, comendo, estudando com as crianças.
E depois, né? Se a gente pegar a história da humanidade, tivemos grandes momentos de incerteza, às vezes mais setorizadas, às vezes mais democráticas, às vezes mais concentradas, às vezes mais espalhadas no tempo, da Revolução Francesa, da Primeira Guerra Mundial, da peste, da Segunda Guerra Mundial, né, daquela ansiedade da Guerra Fria. Em todos esses momentos houve uma explosão de mudança posterior. Depois da Revolução Francesa, né, a gente teve uma explosão da moda, do consumo, da arte. Né? Depois da Idade Média de Trevas, a gente teve um renascimento, um iluminismo. Depois da guerra, a gente teve uma reconstrução. A gente teve, né, no caso da minha família, a gente teve a fuga e a construção do Estado de Israel. Então, a gente teve uma série de outras coisas que mudaram a história do mundo por conta de grandes incertezas. Então, a incerteza não é novidade. A maneira como as gerações que passam pela incerteza acham que a incerteza é novidade. E eu digo assim, cara, felizmente, né? Felizmente é muito ruim de falar felizmente, mas a minha família foi pega no momento agora que a gente está bem estruturado, mas, cara, meus avós tiveram que fugir de guerra, né? Quase foram colocados no gueto, sabe? Eu fui procurar outro dia meu sobrenome num site o judaico, né? Cara, mais de 150 pessoas na minha família morreram na Europa pré-guerra e durante a guerra. Então, assim, não é pouca coisa. Eu olho e falo assim, cara, somos afortunados, tem gente correndo atrás da vida todos os dias, vendendo o jantar para comprar o almoço para comprar o jantar. Eu sempre questionei um pouco essa frase, porque acho que tem gente que vende o jantar para comprar tem gente que vende o almoço para comprar o jantar, e tem gente que vende o jantar, que ainda nem tem para comprar o almoço. Então, assim, essas pessoas a gente precisa proteger, essas pessoas a gente precisa pensar e trabalhar. A gente, né, tá no momento, talvez um dos melhores momentos da história para viver algo assim. Tem 100 milhões de médicos juntos, trabalhando colaborativamente, conversando em grupos de WhatsApp, Slack, Telegram, o que seja, para buscar uma solução, uma vacina. Na peste, no início do século, em 1900, na gripe espanhola, a forma como a gente tinha para lutar era muito menor, era muito diferente, ninguém sabia o que estava enfrentando. Então, para empreender é a mesma coisa. Tá? A gente viu ao longo dos últimos anos muita efusividade no empreendedor. Empreender, startup, unicórnio. Aí você ia pegar quem eram esses empreendedores, quem eram esses caras de startup, era o garoto, vou generalizar, tá? Claro que tem muitas pessoas fora dessa bolha que eu vou falar, mas era o garoto bem formado numa faculdade de família ou recentemente nobre ou nobre há muitos anos, né, que tinha boas conexões e que estava aqui na Zona Sul do Rio, na Faria Lima em São Paulo, na Berrini, em grandes centros urbanos. Cara, isso não é o empreendedor do Brasil. Mais de 50% dos empreendedores do Brasil são ou negros ou pardos, muitas mulheres, minorias que estão empreendendo porque precisam sobreviver. E estão empreendendo por necessidade. Então, tem uma diferença muito grande entre a capa de uma grande revista e a realidade do Brasil 1, 2 e 3, e que muitos de nós, né, que podemos estar conectados no Instagram às 8 horas da manhã, somos do Brasil 1, no máximo Brasil 2. Esse cara do Brasil 3 está vivendo a vida ali no dia a dia, né, empreendendo, lutando e resolvendo problemas. Então, o que a gente vai ver de diferença agora é que voltou a, entre aspas, ser mais difícil empreender. Se você é um empreendedor por necessidade, se você é um empreendedor de oportunidade, se você é de uma minoria que sofre, ou se você é uma minoria privilegiada, que são as duas pontas, né, vai ser mais difícil para você também. E o fato de ser mais difícil vai, infelizmente, gerar melhores resultados na outra ponta. Porque estava muito fácil arrumar dinheiro para ser empreendedor de oportunidade. Estava muito fácil de pegar um pedaço de papel, um slide em PowerPoint ou Keynote e dizer que teu negócio vale 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões e falar, cara, se você não quiser, tem muita gente que quer investir no meu negócio. E não gerar real valor para a sociedade, ou gerar um valor muito mais fictício do que um valor real. Então tem muita gente gerando valor real todos os dias nesse país, tem muita gente gerando valor real nas comunidades, gerando valor real local, gerando valor real para
mãe solteira, gerando valor real para negros, gerando valor real para uma outra minoria. Então, esse é o empreendedor que a gente precisa valorizar no Brasil. E esse cara não é valorizado. Valorizar esse empreendedor, que é um empreendedor de verdade. Como é que a gente faz para... Primeiro, você acredita que a sociedade, de fato, hoje, ela dá mais voz para esse empreendedor? Ou que a gente se interessa mais por essas causas que constroem sociedades baseadas em valores e realidade? Ou a gente continua naquele empreendedorismo fake, de capa de revista, valorizando isso? Ou os dois, ou nada mudou? Não, vamos lá, desculpa até fazer isso, Kátia, mas talvez eu tenha passado uma mensagem errada. Não é que um é de verdade e o outro é fake, né? Mas eu acho que o que se faz em cima deles pode não ser tão real. É claro Sim, que é muito legal. Não, assim, aqui é conversa mesmo, a gente construir junto. A gente construir junto. Muito legal, 0,001%, né, dos empreendedores que criam grandes empresas e grandes unicórnios. É que a gente não pode ficar glamourizando apenas isso, tá? Eu vejo muito mérito no empreendedor acima de 50, 60 anos, no empreendedor negro, no empreendedor da mãe solteira que está tentando ali criar uma nova oportunidade para o seu filho, para sua filha, para sua família, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que parar de glamourizar. Voltou. E pensar... Não, então, a gente parar de glamourizar aquele empreendedorismo, entre aspas, altamente inovador, aquele empreendedorismo elitista, né? E pensar naquele empreendedorismo de utilidade, naquele empreendedorismo de necessidade também como empreendedorismo. Isso que eu brinco na coisa do insights práticos, apesar de insights ser um nome em inglês, né? Foi conversando com o Léo Cruz, que é o meu grande parceiro no projeto, que é um videomaker genial, e que ele falou, né? Ele começou a ver as lives que eu estava participando, falou, cara, Daniel, vamos pegar isso que você está falando, vamos dividir, vamos botar as coisas práticas que saem dali, assim, para o empreendedor raiz. Eu falei, cara, é isso, para empreendedora raiz no sentido que bota o pé no chão e está resolvendo problemas reais, tá? Se a gente estiver resolvendo problemas reais, a gente é empreendedor. Se a gente estiver criando soluções para problemas que não existem, que pode usar desculpa o termo, o cacete da inteligência artificial, machine learning, realidade aumentada, realidade virtual, a gente não estiver resolvendo problemas reais, a gente não está empreendendo. Enquanto a gente estiver olhando só o topo da pirâmide, que faz sentido estar na capa da revista, a gente não está valorizando o empreendedor de verdade, né? Não é isso. E a gente não está valorizando o empreendedor que resolve problemas todos os dias também. Então, eu quero que no Brasil a gente valorize o empreendedor de verdade. Aí eu não estou falando, infelizmente, do cara que está com a bicicleta do Itaú fazendo entrega do Rappi. É um autônomo, é um cara que está sobrevivendo, é um sobrevivente. Mas empreendedor é aquele cara que está ali olhando um problema, resolvendo aquele problema, criando uma solução para aquele problema, né? E levar para o mundo inteiro, e levar para o Brasil inteiro, e levar para a sua comunidade local. Então, a gente tem que entender o empreendedor como o grande motor dessa sociedade, e não só quem está na ponta da pirâmide, né? E também não vilanizar nem esse cara que está na ponta da pirâmide, nem o cara que está na base da pirâmide. Empreendedor é todo mundo que resolve problemas. E o Brasil é uma nação de empreendedores. A gente fala, o Brasil é uma nação de criativos e tal. Não, o Brasil é de gente que está resolvendo problemas todos os dias. Só às vezes não sabe disso. Não sabe que aquilo que ele está fazendo é empreender. E aí o cara fala, aí você vê pessoas altamente influentes falando, porque o Brasil, o patrão é explorador. O patrão é que mais sofre. A média de renda do empreendedor brasileiro é entre R$2.000 e R$3.000, sabe? Que nem você fala, jogador de futebol. Tem uma natazinha que ganha muito, mas o jogador de futebol, em média, o salário dele o salário médio dele é 2 salários mínimos. Então, vamos para a realidade. Vamos para o chão, vamos para quem está fazendo esse Brasil se mexer. Então, está faltando isso. E aí, quando a gente vê um momento de pandemia, quando a gente vê um momento de crise, quando a gente vê um momento de intensidade, de incerteza aglutinada, sim, nós vamos ver sair grandes soluções, né? E aí eu vou para outra frase, né, do saudoso Andy Grove, né, que ele falou num determinado momento da história, que não foi para agora, né, que as boas empresas, as empresas ruins vão quebrar, as empresas boas vão sobreviver,
e as excelentes vão se fortalecer. E eu vou pedir desculpas para o Andy Grove e vou falar, cara, infelizmente, para esse momento eu vou ter que discordar. Vai ter empresa boa quebrando, né? Vai ter empresa ruim sobrevivendo, porque estava no setor certo nesse momento difícil, e aí acabou crescendo, acabou explorando uma oportunidade, do ponto positivo ou negativo, sem julgamento de valor, mas as excelentes vão continuar excelendo, né? Não sei como é que falar essa palavra em português, mas vão continuar crescendo, aprendendo e sobrevivendo. Por quê? Porque elas vão entender rápido quais são as mudanças, entender rápido quais são as transformações. Agora, eu não posso falar que um cara que tem um restaurante no centro da cidade, que era um ótimo ponto para as pessoas que trabalhavam ali na Rio Branco, ou na Paulista, ou em algum outro lugar, que aquele cara tinha um negócio ruim. Não, aquele cara tinha um negócio bom, ele resolvia um problema. Mas, infelizmente, as pessoas que trabalhavam nos prédios do entorno não estão indo lá. E não adianta falar para o cara, você tem que se transformar, você tem que virar delivery, você tem que ir para o iFood. Cara, as pessoas não vão, né, lembrar daquele que ele ia por conveniência, por comodidade, que tinha uma comida gostosa, que era prático, que era rápido, a fila andava rápida, tanto para você pegar comida quanto para você pagar. Aquele cara não tinha uma empresa ruim, ele tomou uma porrada. E essa porrada talvez faça ele não sobreviver, né? Isso eu não preciso ir para o centro da cidade, eu posso ir aqui para Dias Ferreira, que também é um monte de restaurante bom, né, que faz um trabalho de excelente qualidade quebrando, porque são, sei lá, quantos dias a gente está parado, né? Eu estou em casa há 75, 80 dias, mas tem 2 meses que os restaurantes estão fechados. Daniel, o Cristiano escreveu... O Cristiano acabou de escrever uma coisa que eu acho muito importante. Nesse momento, a gente tem um papel e uma responsabilidade muito grande na escolha que a gente faz de consumo. Porque eu acho que a gente pode definitivamente, e a gente é responsável por continuar pegando determinadas coisas. Eu tenho serviços que, lógico, eu nem digo os diretos, mas até os indiretos, que eu faço questão de continuar contribuindo. E garanto que você e que a maioria está num movimento muito positivo. Mas eu acho que é um momento decisivo da gente olhar se eu posso consumir, posso comprar na Amazon alguma coisa, ou para a pessoa que está aqui do meu lado, na minha comunidade, tentando sobreviver, eu vou comprar com ela. E eu acho que esse pensamento é parte da nossa responsabilidade para esse momento, para evitar maiores prejuízos aí em empresas, não? Não, com certeza, Cristiano. Acho que o ponto, acho que o Cristiano falou também, né, da questão não sei se foi ele, mas a questão da elitização do empreendedorismo quando eu estava falando. Então, né, depois eu comento esse tema também. Isso é fundamental. Acho que o consumidor sempre teve esse poder de escolha. Tá? O consumidor, até estava... A gente publicou, né, lá quando eu estava hosteando o Slide Talks, eu falei com a Gisele Paula, que foi uma das cofundadoras do Reclame Aqui, né? E isso foi gravado em janeiro, e a gente falava, cara, da importância do cliente estar no centro, né? A empresa que faz o cliente feliz tem sucesso, dá lucro. E aí eu até coloquei, né, quando eu postei ontem esse vídeo, eu falei, cara, a gente falava muito assim, uma das maneiras de você ter sucesso é centrar no seu cliente. Eu falei assim, cara, a única maneira de você ter sucesso é centrar no seu cliente. E vice-versa. A única maneira de você fazer uma empresa resistir, uma empresa sobreviver, uma empresa crescer, é você valorizando como cliente essas empresas, né, que fazem certo, que fazem o bem, que não estão, assim... Tinha empresa que já estava para quebrar e a pandemia foi só o último chute para ela cair. Mas tinha muita empresa bacana, muita empresa que tratava bem seus clientes, tratava bem seus funcionários, cuidava bem do seu entorno, cuidava bem da sua sociedade, e que essas empresas estão precisando, né, da nossa ajuda nesse momento. Isso vale também para os autônomos, isso vale também para as pessoas que nos atendem. Então, uma das primeiras coisas que eu falei lá no início, né, não cancele, remarque. Então, se você tinha previsto fazer um evento, uma festa, né, ia ser em maio, junho, cara, não cancela, tenta remarcar para o final do ano, para o início do ano que vem. A gente nunca mais vai ter festa. Não, a gente vai voltar a ter festa, sabe? Já aconteceu isso em outros momentos da nossa história. Talvez a gente participe dessa festa de forma diferente, mas muita coisa vai voltar a ser como era antes. Vamos parar com esse negócio também que nada mais vai ser como era antes. Não é verdade.
Tá? Não é verdade. Muitas coisas vão voltar a ser como era antes, outros comportamentos vão ser incorporados. Então, mas o principal deles é o seguinte: o cliente continua definindo, o cliente continua fortalecendo, e o cliente é o ativo principal, né, das empresas. Quer dizer, as pessoas, né, que trabalham nas empresas e os seus clientes, mas são pessoas. As pessoas são os principais ativos, né, de um negócio, seja você um funcionário, um colaborador ou um cliente. E vamos valorizar quem fez bem, vamos valorizar quem nos trata bem, vamos valorizar quem trata os funcionários bem, vamos valorizar quem faz diferença na sociedade, quem resolve problemas. É isso. A Raquel está perguntando se você está esperançoso com esse novo mundo. Com esse Raquel, novo momento. A tua pergunta já traz um trickzinho, né? Será que a gente tem que estar esperançoso com esse novo mundo ou será que a gente tem que estar esperançoso com as pessoas, né? O que as pessoas vão fazer com esse novo mundo? Porque o mundo nada mais é... Depois eu vou falar do outro extremo dessa minha frase, né? O mundo nada mais é do que aquilo que a gente faz com ele, né? O mundo nada mais é do que a reação desse planeta que a gente faz. Apesar da gente ser insignificante para o planeta, né? A gente vê o mundo dentro das nossas relações, dentro do nosso tecido complexo de relações. Então, assim, né, eu pergunto para vocês vão voltar com as mesmas prioridades? Né? Vocês vão voltar com os mesmos pensamentos? Vocês vão voltar com os mesmos comportamentos? Se a gente for voltar com os mesmos comportamentos que a gente estava antes, o mundo vai continuar sendo igual, né? Talvez com um pouco mais de medo, talvez com necessidade de ter os hospitais mais preparados. Agora, como nós vamos voltar? Né? Eu sempre considerei um cara bem consciente, mas eu vi que várias coisas que eu fazia eu preciso mudar. Então, como nós vamos voltar? Se nós formos voltar com novos comportamentos e que eles sejam naturais e não normais, como eu falei, eu acho que sim, a gente vai ter um mundo melhor. Né? Que mundo vai ser? Vai ser um mundo onde a gente vai considerar o aprendizado de novo, né, como algo fora do nosso dia a dia? Ah, não, eu tenho que aprender todo dia. Não, eu já aprendo todo dia. Né? Eu tenho que pensar nas outras pessoas. Pô, como assim? Eu tenho... Não, você sempre teve. Por que você não estava pensando antes? Ah, eu tenho que começar a me preocupar com os mais idosos. Como assim? Você não se preocupava antes? O que tem de novo em você se preocupar com os idosos? Ou se preocupar, não, agora que eu percebi que tem gente que se a economia parar 2, 3, 4 semanas, a pessoa morre de fome. Eu falei, cara, você precisou de uma pandemia para ver isso? Sabe? Isso está acontecendo todo dia. Todo dia. É assim, não é a pandemia. Se o cara ficar doente 2 semanas, vai o mercado parar, a família dele vai passar fome. Onde é que a gente estava nesse momento todo? Talvez o micromundo a gente não olhava. Agora que aconteceu democraticamente, a gente está olhando. Então, os problemas, eles não são novos. Os problemas, eles já existiam. Né? As favelas têm surtos de tuberculose, tem regiões do país que tem dengue, zika ainda, sabe? Pô, precisou de uma pandemia democrática que ataca do rico ao pobre em barcos diferentes nessa tempestade, né? Então o rico pode ficar 3 meses em casa, o pobre não pode ficar meio dia em casa, senão ele não vai ter o que ter Senão na geladeira. Fome, né? E na boa, não adianta a gente doar a cesta básica se ele não tiver dinheiro para pagar a conta de luz. Porque se ele não tiver dinheiro para pagar a conta de luz ou de gás, ele não consegue cozinhar. Então é sistêmico. Né? E não é novo. As pessoas já sofriam. Se a gente ficar mais consciente que essas pessoas já sofriam, e eu não estou falando de Estado forte, tá? Eu estou falando de sociedade consciente. De novo, eu vou para a minha cultura, né? Assim, não quero supervalorizar, mas eu sou vice-presidente de uma escola comunitária, tá? É uma escola comunitária, é uma escola onde, do rico ao pobre, você tem que ter a oportunidade de estudar. Então, hoje na nossa escola, que é o Eliezer Max, é uma escola em Laranjeiras, a gente tem 27% de renúncia de receita revertida para bolsas. Então, você vai falar assim, o pai que pode pagar um pouco mais, paga um pouco mais para que o pai que não pode pagar tudo aquilo possa ter seu filho estudando lado a lado. Tem uma viagem uma vez na história, né, que é uma viagem a Israel e a Polônia, até para conhecer tudo que aconteceu com os nossos antepassados, com a questão da guerra, que é uma viagem que algumas pessoas podem pagar e outras não. E aí a gente faz uma série de coisas para conseguir equilibrar isso e que todo mundo possa ir. A gente tem uma disciplina que se chama Tikkun Olam, né, que é consertar o mundo. Não foi agora na pandemia, a gente já trabalha isso há muitos anos. Então que você vai
você vai assim, né? Eu não sou um cara, eu tenho religião, eu não sou um cara observante de religião, mas eu acho que a religião traz um fundamento. E aí, cara, eu sou judeu, mas o cristão, o neopentecostal, quando a gente fala do dízimo, a doação, se for para fazer um mundo melhor, a gente tem que fazer. Se for para a gente fazer o retorno daquilo que a gente ganhou para a sociedade, a gente tem que fazer. Então, isso que eu estou falando é esperança no mundo melhor. Acabei me desenvolvendo muito, né? Às vezes eu me empolgo e vou falando. Desculpa, gente. Desculpa, cara. Adoraria ter você aqui 3, 4, 5 horas. Porque isso tem tudo a ver com a motivação do ponteiro. É isso, é essa convocação da gente fazer essas conexões. Porque quando eu trago você aqui, tem outras pessoas que estão ouvindo e que vão te conhecendo e que uma ideia junta com a outra e que pode construir. Não, eu acho que isso é importante, né? A gente entender, só tirando o alarme aqui, a gente entender a nossa missão, o nosso papel, tá? Então, o nosso papel sempre foi pensar em quem precisa. A sociedade ela é feita para proteger os mais frágeis. O Estado de Direito é feito para proteger os mais frágeis. Isso não significa ter o Estado pesadão, né? E também nem o Estado mínimo. É o que eu chamo que é o Estado eficiente, suficiente, consciente. Tá? Você está na França, onde o estado do bem-estar social é muito forte. Aqui a gente está no Brasil, que a gente tem um estado do bem-estar social fake. Na verdade, o nosso estado existe para privilegiar uma minoria e não para privilegiar a maioria. Né? Uma minoria que eu digo não são as minorias frágeis, mas a minoria não frágil. Né? Então, para proteger grande, porque eu não quero usar empresário porque eu odeio vilanizar empresário, mas uma cleptocracia, né? E também no funcionário público, tem muito funcionário público excelente, eu trabalhei com várias instituições do governo, empresas do governo, de pessoas excelentes, profissionais dedicadíssimos, sabe? Então, assim, não é ser funcionário público, não é ser empresário, mas que tem pessoas que são privilegiados na nossa sociedade. Então, se a gente tiver um Estado eficiente, suficiente e consciente, a gente não precisa ter um Estado pesado. Mas a gente tem que olhar pelos que precisam. Esse é só um momento onde isso está mais aflorado, mas eles sempre precisaram. Excelente, Daniel, excelente. Acho que você trouxe em pouco tempo, aí, em 50 minutos, 40 minutos, não sei, uma chacoalhada muito grande da gente e para a gente repensar exatamente o nosso papel na sociedade, né? E como a gente vai construir as nossas relações, em desenvolver os nossos projetos, sejam projetos pessoais, nossos projetos de negócios, de carreira, mas a gente não consegue descolar nenhum tipo de projeto do grande projeto que é ser parte desse mundo e da responsabilidade que a gente tem nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então, assim, cara, que delícia que é te ouvir, que delícia. A gente tem 5 minutos, mas não, em 12 minutos eu queria muito saber, você está fazendo um monte de coisa, mas qual é o seu novo bebê de negócio aí? Vamos lá, assim, eu ia contar a história, né? Mas, enfim, eu tive uma empresa de educação há 15 anos, essa empresa de educação com tecnologia, então a ideia da tecnologia era fazer com que mais pessoas pudessem ser impactadas pela educação, pelo aprendizado, e que pudessem... e a gente escolheu a educação corporativa, que é a que traz o resultado mais rápido, né? Então, quando eu e meu sócio, a gente pensou lá atrás, a gente falou, cara, qual é a educação que transforma a vida das pessoas mais rápido? Cara, é a educação daquela pessoa que está trabalhando. Então, é vendedor que está aprendendo a vender mais e que bate a meta e consegue levar mais recursos para casa e, às vezes, pagar uma escola melhor para o filho, pagar a faculdade do filho, da filha, né? Ter junto com seu marido, com sua esposa, um dia a dia melhor. Depois eu vendi essa empresa para um grupo alemão e abri com os meus sócios, né, que também era uma empresa de crédito digital, que era para melhorar a vida do pequeno empreendedor que sofria na mão dos bancos. Essa empresa eu atuei durante 3 anos e meio, saí, fui para o conselho. Ao longo desse período eu fui vice-presidente de marketing do Flamengo, que também eu aceitei porque poderia levar um impacto para milhões de pessoas. Nessa época eu tentei incluir a área de responsabilidade social no marketing. A gente mudou uma série de políticas para que a gente pudesse impactar mais gente.
E aí, no início desse ano, né, eu fui procurado por um grande grupo empresarial, um dos maiores grupos de energia do Brasil, que é o Grupo Energisa, para assumir um projeto junto com uma outra pessoa fantástica também, que é o Thiago, que fundou o Queremos, né? Muita gente conhece o Queremos, que ia para show, crowdfunding de show, um cara sensacional. Nós dois fomos buscados para sermos cofundadores da Volts. A Volts é uma empresa voltada para a classe C e D, para fazer inclusão financeira. Né? É da A a D, mas a grande maioria é classe C e D de clientes da Energisa, e fazer inclusão financeira, inclusão de serviços digitais, de serviços de banking, né, para essas pessoas. Eu não posso entrar ainda em muitos detalhes, porque a gente está numa fase pré-operacional, mas a empresa tem um propósito incrível e uma maneira de fazer esse propósito acontecer com proximidade, com uma abordagem conversacional, e de fazer com que aquela pessoa que hoje é desbancarizada ou precariamente bancarizada, ter mais acesso a coisas que vão mudar a vida dela, que é saber lidar melhor com o dinheiro dela, saber investir, saber fazer planos, enfim. É um projeto muito bacana, logo, logo a gente vai tornar ele mais visível, mais claro, mas a gente está ali construindo exatamente, é um projeto que já vem há 2 anos dentro do grupo, e assim, eu fiquei apaixonado no momento zero que eu vi, porque eu sempre fui muito motivado por propósito e por impacto, e quando eu vi o propósito eu falei, cara, eu tô dentro, eu não sei nem como, mas eu tô dentro. E eu não me arrependo, assim, vou completar aí quase 2 meses, né, que eu tô trabalhando com eles, e assim, cada dia é mais uma paixão diferente, mas sempre com esse foco de gerar impacto para uma quantidade de pessoas possíveis. E eu tenho certeza que vai ser sensacional, cara, porque a sua visão de mundo, os seus valores, a sua ética é o que a gente precisa para construir realmente projetos de muito sucesso, cara. Daniel, a gente vai ter que... eu vou ter que deixar você trabalhar, eu vou ter que encerrar essa conversa com o Conteiro. Ninguém quer que você vá embora, mas o Conteiro é justamente isso, permitir que essas pessoas que estão aqui, que te escutem, saiba quem é o Daniel e já tem o seu contato, e a gente precisa fazer conexões, as pessoas vão entrar, vão receber, essa nossa conversa vai ficar no Projeto Conteiro, @Conteiro Histórias, vai estar ali com todos os seus links para as pessoas poderem fazer assistirem mais vocês, pegar mais insights, fazer mais buscas, conectar ideias e pessoas e isso tudo que a gente acredita. No Conteiro, na bio do Conteiro, tem uma convocação, que é justamente uma convocação para a gente fazer isso, para a gente transformar, para a gente fazer esse mundo mais responsável, mais equilibrado, né? Não sei se apenas justo, mas equilibrado. A gente vê tantos desequilíbrios e tanta falta de harmonia nas relações, nos negócios, em tudo. A gente precisa equilibrar isso. Foi, assim, um luxo você estar aqui. Eu me sinto... eu não tenho dinheiro na conta, eu não tenho carro, não tenho imóveis, mas eu tenho, assim, amigos sensacionais. Eu tenho muita inspiração aí. E muito orgulho das relações construídas. Obrigada, Daniel. Obrigada mais uma vez por compartilhar aí um pouquinho de ti. Não, eu que te agradeço, Kátia. Eu vi as outras pessoas com quem você conversou e é uma honra estar não só conversando com você, mas estar junto com essa galera toda. Você abordou histórias incríveis, assim, quem não viu, né, quem entrou pelo meu perfil, por favor, segue lá o Conteiro. Tem muita história bacana, história de superação, história de muita cultura, né, pessoas que participaram por várias culturas. Eu vi os próximos, então assim, eu fiquei apaixonado com a maneira que você apresenta as pessoas, achei sensacional. E é isso que eu acho que tem que continuar acontecendo. Hoje a gente tem algumas pessoas assistindo, mas se a gente impacta uma pessoa e aquilo multiplica, melhor ainda. Não, com certeza. Eu acho que a gente tem uma missão, né? A minha sempre foi permitir que impacto aconteça, não é levar, mas permitir que impacto aconteça, fazendo essas junções, né, na interseção, que eu sempre falo, a inovação na interseção, e você sempre foi uma conectora de pessoas sensacional, né? Você fala, cara, Daniel tem isso, fulano tem aquilo, pô, senta pra conversar que vai sair alguma coisa, e várias coisas legais já saíram na minha vida por conta dessas conexões que você me estimulou a fazer. Às vezes a gente nem sabe, mas se você vai olhar a causa raiz, você vê, putz, a Kátia estava lá no início. Então, obrigado a todo mundo. A gente não perder essa confusão, que coisa chata, vai ser assim no programa. Galera, obrigada, Daniel, obrigado, eu vou apertar o terminar pra gente não perder esse papo. Super beijo, Daniel. Beijo pra todo mundo aí, gente. Lindo dia pra gente.
Beijo, Bom dia. Daniel. Obrigada. Tchau.